Xi Jinping fala a Biden que vai reunificar Taiwan. Biden assina decreto de 886 bilhões de dólares para dissuasão do Indo-Pacífico. Egito apresenta proposta ambiciosa para o fim do conflito Israel-Hamas. E o primeiro-ministro Netanyahu já disse que está muito longe para o final deste conflito e acharam o Navalny lá no Círculo Polar Ártico. Essas são notícias da edição do dia 25 de dezembro de Geopolítica Monocromática. Vem comigo depois da vinheta para a gente discorrer essas informações e outras mais. E para começar hoje, neste dia 25 de dezembro, inclusive meu Feliz Natal aí para você, hoje nós vamos discorrer as notícias do final de semana e as notícias mais relevantes do dia de hoje. Vamos tentar buscar sempre uma atualização diária aí das informações num vídeo sem mais delongas e direto ao assunto, como eu vou fazer agora. E vamos começar aí a discorrer essas informações. Mas lembrando, deixa um like aqui no vídeo se você já gostou da ideia. Também te convido a te inscrever aqui no canal para ficar sempre informado sobre essas informações. Aí a gente vai dar opinião também nossa, numa visão aí bem, tentar ser o mais neutro possível. E também esse canal defende qualquer questão em defesa do ser humano. Qualquer coisa contra isso está fora de questão aqui no canal. Nós não vamos fomentar. Então a gente fala de conflitos, mas não que a gente seja a favor deles, mas a gente só vai trazer questões informativas em relação a isso, até mesmo para você se precaver, mas lembrando que aqui no canal a gente privilegia a vida do ser humano, então não me venha com churumelas de um lado ou de outro, porque a gente não vai comprar essa ideia aqui no canal. O que importa é informação para você se prevenir, para você se proteger na questão de se manter aí ainda existente neste mundo que cada vez é mais monocromático, politicamente falando, e cada vez mais inflamado com essas questões de conflitos. Então chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque o presidente Biden recebeu um recado do Xi Jinping em relação a Taiwan numa cimeira aí que foi realizado para descongelar um pouco essa relação entre Estados Unidos e a China. E quem trouxe essa informação foi a ABC News lá dos Estados Unidos. Vamos ler um pouquinho aqui. O presidente chinês Xi Jinping disse diretamente ao presidente Joe Biden em sua recente cúpula que a China se reunificará com Taiwan, confirmando fontes da ABC News. Então tá aí esse recadinho aí do Xi Jinping, que essa ideia de Taiwan independente para ele tá fora de questão. Vamos aí em outra notícia importantíssima que também envolve os Estados Unidos, que foi esses 886 bilhões de dólares para o aumento à dissuasão no Indo-Pacífico. A lei inclui 14,7 bilhões para melhorar a capacidade de militares por meio de exercícios com aliados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta sexta-feira um pacote de política de defesa de 886 bilhões, incluindo medidas para conter atividades militares chinesas na região Indo-Pacífico e ajudar as forças taiwanesas. A lei autoriza a defesa nacional. O ano fiscal até setembro de 2024 inclui 14,7 milhões de dólares para a iniciativa de dissuasão do Pacífico, parte dos esforços dos Estados Unidos para melhorar a capacidade militar através de exercícios com seus aliados e países parceiros. Então tá aí essa queda de braço. A Holanda anuncia envio de 18 caças F-16 à Ucrânia, que fazia muito tempo que estava esperando esses caças aí. E agora vai finalmente ser mandado isso para a Ucrânia, lá para o conflito contra a Rússia. O primeiro-ministro interino da Holanda, Mark Rutte, anunciou nesta sexta-feira 22 a doação de 18 caças F-16 para reforçar a força aérea da Ucrânia na guerra contra a Rússia, iniciada em fevereiro do ano passado. Então tá aí, vai finalmente chegar os caças aí para os ucranianos, dá aí conseguir equiparar ou, enfim, conseguir ganhar vantagens aí nesse conflito com a Rússia. E aí uma notícia que eu achei péssima e eu trouxe ela justamente para você entender um pouco a pegada aqui do canal, tá? Que nós não concordamos com esse tipo de questão aí. Legisladores ucranianos votam para a legalização dessa substância aí, que entorpece as pessoas, medicinal e ajuda a aliviar o estresse da guerra com a Rússia. Aí você pega
estressa toda uma população, todo um país com questão de guerra, fazendo aí engenharia social, e depois você, para solucionar isso, entorpece mais as pessoas. Poxa, sacanagem isso, né? Não concordamos aqui com isso. O parlamento da Ucrânia votou terça-feira para a legalização dessa coisa aí medicinal, depois que a guerra com a Rússia deixou milhares de pessoas com essa questão aí, que já informando que algumas palavras nós vamos falar porque o YouTube não gosta muito, que muitos acreditam que poderia ser aliviada pela essa coisa aí muito bem descrita aqui nessa reportagem. É isso mesmo que é esse pontinho aqui, ó, a última frase aqui do quadrado negro aqui. A nova lei, que entrará em vigor dentro de 6 meses e também permite o uso da cannabis para fins científicos e industriais, foi aprovado por 248 no parlamento de Kiev, com 401 assentos. Para mim, isso é uma bizarrice, tá? É uma bizarrice isso. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel intensificará a luta contra Hamas nos próximos dias. Ele disse aos membros de seu partido que visitou Gaza na manhã de segunda-feira e que a campanha militar de Israel lá não estava perto de terminar. Palavras do Benjamin Netanyahu: todos me pediram apenas uma coisa, que não paremos e continuaremos até o fim, disse ele. Então não paramos, continuamos lutando e aprofundando a luta nos próximos dias, e será uma luta longa e não está perto de terminar. Já deixou o recado aí o Benjamin Netanyahu. Já o Egito, que é um dos países que mais quer o fim desse conflito. Por quê? Porque justamente ele que administra o canal de Suez, e por causa desse ataque, principalmente dos Houthis, às embarcações que passam ali pelo canal vermelho, não, pelo Mar Vermelho, em direção ao canal de Suez, estão desviando desse caminho, estão fazendo a rota contornando a África, e quem está se prejudicando com isso é o Egito. Então, por isso que ele já apresentou um plano ambicioso para acabar com o conflito Israel-Hamas. Mas, como falou, né, o Netanyahu não quer saber do fim desse conflito, pelo menos por hora. O Egito apresentou uma proposta inicial ambiciosa para acabar com a guerra Israel-Hamas, com um cessar-fogo, uma liberação faseada de reféns e a criação de um governo palestino de especialistas que administrem a faixa de Gaza e a Cisjordânia ocupada, disse um funcionário egípcio e um diplomata europeu na segunda-feira. A proposta egípcia, elaborada com o Catar, foi apresentada a Israel, ao Hamas, aos Estados Unidos e aos governos europeus, mas ainda parecia preliminar. Então ainda falta aí ver o que esses outros agentes aí pensam a respeito disso, para dar uma resposta para o Egito, que não vê a hora de acabar esses conflitos. Mas o Egito já teve aí uma esperança, porque a empresa de navegação Maersk diz que está se preparando para a retomada das viagens no Mar Vermelho após ataque no Iêmen. A empresa de navegação Maersk afirma que está se preparando para permitir que os navios retornem à navegação pelo Mar Vermelho, graças ao início de uma operação naval multinacional liderada pelos Estados Unidos para proteger a navegação dos ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen. Então tá aí uma esperança aí para o Egito, já que já se fala em retorno da rota que passa ali pelo canal de Suez. Irã ameaça fechar o Estreito de Gibraltar à medida que as tensões aumentam. Quem falou isso foi um brigadeiro-general Mohammed Raza Nakile, um dos membros sênior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do país. O general não explicou como o Irã, que não faz fronteira com o Mediterrâneo, pretendia cumprir sua ameaça. Ameaças, né? Será que eles têm capacidade para isso? Não sei, mas que eles estão ameaçando tão. E é melhor a gente sempre ficar de olho e não duvidar da capacidade deste país em relação a isso. Aqui está o mapa só para ilustrar aí a questão do Estreito de Gibraltar, mas a gente sabe que o Hezbollah, que está ali no Líbano, é um braço, né, um pedaço do braço armado do Irã também, e que está ali, e esse sim está perto do Mar Mediterrâneo, e pode ali sim ser, assim como já ocorre, né, essa em tese guerra por procuração, né, que o Irã faz com Israel, utilizando os Houthis, o Hezbollah, o Hamas. De repente a estratégia dele pode ser essa, usar, por exemplo, o Hezbollah
para fazer esses ataques aí? Não sabemos. Vamos aguardar aí, qualquer atualização eu trago aqui no canal. E acharam Navalny, o principal opositor do Putin, foi encontrado. Alexei Navalny está em uma penitenciária perto da Cordilheira dos Urais, no Círculo Polar Ártico. A informação foi avançada pela equipe do opositor russo na rede social X. Navalny estava há quase 3 semanas em um paradeiro desconhecido. Segundo o porta-voz opositor de Vladimir Putin, Navalny está agora na penitenciária de Karp. No X, um dos colaboradores mais próximos, Ivan Zhdanov, escreveu que ficou claro desde o início que as autoridades quiseram isolar Alexei Navalny devido à aproximação das eleições presidenciais previstas para março de 2024 e nas quais Putin vai voltar a candidatar-se. E já se candidatou, inclusive, já é o candidato principal das eleições aí. A ausência de notícias de Navalny estava levantando preocupações em várias capitais do Ocidente e nas instituições das Nações Unidas. E estavam aí preocupados com Navalny e acharam que está lá no Ártico. Vamos agora para aqui, para nossa América Latina, porque Justiça Argentina aceita a primeira ação contra mega decretos de Milei, que revoga a lei sobre economia. Essa notícia foi do dia 23. A Justiça Argentina acatou o pedido da Organização Social Argentina Observatório Direito à Cidade, que pede a nulidade do mega decreto anunciado pelo presidente Javier Milei na última quarta-feira, dia 20. Esta é a primeira ação acatada pela Corte contra o documento que tem 83 páginas e derruba 366 leis que regulamentam a economia do país. A organização alega que houve abuso de poder por parte do Executivo e que o decreto de necessidade de emergência viola o direito coletivo dos cidadãos argentinos de participar na gestão dos assuntos públicos. Vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda em relação a esses decretos do Milei. Com certeza alguma coisa o Milei não vai levar. Essas questões de decreto aí também não caem bem, né? Tu começar a decretar as coisas e não ver os outros poderes. Apesar da democracia só existir no papel e muito dessa geopolítica monocromática do mundo, o Milei acredito que vai acontecer na minha opinião, é claro, não conseguir aí muito desses decretos. Eles vão conseguir derrubar, acredito eu, alguns, se não todos. Vamos aqui para a nossa vizinha Venezuela e Guiana. Guiana, Reino Unido enviará navio de guerra para a América do Sul em meio a tensões. Vai ficar ruim para Maduro, hein? O Reino Unido está se preparando para enviar um navio de guerra para a Guiana, numa demonstração de apoio diplomático e militar à ex-colônia britânica, apurou a BBC. A Guiana, membro da Commonwealth, é o único país de língua inglesa da América do Sul. O HMS Trend, um navio de patrulha offshore, foi enviado para o Caribe para procurar essas pessoinhas aqui, tráfico de entorpecentes, mas foi remanejado depois do governo da Venezuela ter ameaçado anexar a região de Essequibo, na Guiana, no início do mês. Esta semana, o secretário de Negócios Estrangeiros, Lord Cameron, disse que o Reino Unido continuará a trabalhar com parceiros na região para garantir a integridade territorial da Guiana seja mantida e evitar a escalada. E aqui está o mapa da Guiana, de Essequibo, da Venezuela e do norte do continente sul-americano. E aí deu um intimato para o Maduro. O que você achou dessas notícias aí, esse apanhado de notícias do final de semana? O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu prometo que os próximos serão um pouquinho mais curtos, porque como hoje eu quis fazer um apanhado do final de semana, ele ficou um pouquinho mais longo. Então deixa teu comentário em relação a essas questões aí, o que você acha dessas notícias que eu trouxe aí. Sugestões são muito bem-vindas aqui para a melhoria do canal. E todos os comentários, por gentileza, na maior educação. Também não vamos aceitar qualquer outra forma pejorativa, forma de denegrir aqui as questões que nós trazemos, porque nós vamos trazer fontes conhecidas, fontes aí que são conceituadas, e a nossa opinião é válida também, porque todo mundo tem direito à sua opinião. Tá bom? Então, um forte abraço e até as próximas atualizações desta geopolítica monocromática.
mundial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.